metodologia de ensino ou metodologia de aprendizagem. A gente precisa inverter a direção por onde a informação circula para que a gente consiga otimizar e atualizar a escola atual. Porque do jeito que está, a gente tem um problema muito grande a ser seguido. Hoje eu vou conversar sobre a questão da sala de aula invertida e como é o impacto disso na educação atual. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação. Espero que você esteja bem. Este é o canal sobre educação, com visão do professor, que tem como objetivo escutar e entender você, assim como ajudar as pessoas a compreender melhor a situação da educação no Brasil e no mundo. Se você quer saber sobre temas atuais, se prepare para um canal que irá impactar a sua maneira de ver educação. Então se inscreve logo no canal para não perder nenhum vídeo. Tem dois termos muito utilizados em toda a educação, que é metodologia de aprendizagem e metodologia de ensino. Os dois parecem muito próximos, os dois estão muito relacionados, mas dão significados, dão direções totalmente diferentes por onde a aprendizagem acontece e por onde a informação circula. Quando eu penso em metodologia de ensino, me dá uma sensação muito grande de ser o professor que está passando a informação para o aluno. E quando eu penso em metodologia de aprendizagem, o aluno está aprendendo e o professor está dando suporte a ele. E isso muda toda a configuração de sala de aula, isso muda toda a educação. Antigamente, a gente tinha a questão de que toda a informação estava concentrada em uma pessoa, ou em um livro, ou em um determinado local em específico. E atualmente, com essa prostituição da informação, no sentido de que agora tem informação voando para tudo quanto é lado, é muito difícil de que o professor seja a figura central desse processo. Então, a criança, quando eu falo criança e adolescente, deveria começar a ser treinada, a ser educada para que ela aprenda sozinha. Na verdade, a gente já chegou na maioridade disso. A gente já está falando de aprender desde os anos 2000. A gente já tem pelo menos 20 anos, já tem uma geração aí chegando na fase adulta que já passou dessa instrução de que a gente deveria estar ensinando a criança a aprender. O que essa palavra, na verdade, era o autodidatismo de antigamente, que estava muito distante. E hoje em dia, essa palavra já é basicamente obrigatória, né? A criança deveria estar aprendendo a como buscar a informação e o professor ser apenas uma referência para ele, apenas um direcionamento ou uma fonte onde o professor sintetiza aquela informação para ele de uma forma mais palatável para que ele consiga ir em frente mais rápido. E dentro dessa possibilidade do aluno estar fazendo o estudo por ele mesmo, né, a aprendizagem por ele mesmo, e o professor só estar ali como uma espécie de um mentor, como uma espécie de uma pessoa que vai só orientar ele ou vai tirar as dúvidas que ele não conseguiu tirar sozinho através do estudo dele, ou seja, um facilitador, existe uma metodologia chamada de sala de aula invertida, que seria o quê? Antes do professor dar o conteúdo, o aluno em casa, né, vamos dizer que o próximo capítulo da aula seja o capítulo 14 ou o capítulo 13. Então, para a próxima aula, o capítulo 14, a gente vai estudar o capítulo 14. Então, o aluno estudaria aquele capítulo em casa, tentaria entender por ele mesmo, tentaria fazer os exercícios, e quando ele chegasse em sala de aula, não quer dizer que o professor não vai ajudar o aluno, quer dizer que o professor iria tirar as dúvidas, iria ver qual seria o ponto que o aluno teve dificuldade e iria atacar exatamente aquele ponto onde o aluno teve dificuldade. Se foi em algum exercício, de mostrar para o aluno, olha, a ideia de fazer esse exercício aqui é nesse ponto, então você segue esse caminho que você vai conseguir resolver a questão. Ou seja, o processo acontece de uma maneira de dar independência ao aluno, o que atualmente no modelo atual não acontece, porque o que acontece é o professor dá a matéria, o aluno assiste a aula, e o fato de assistir uma aula não significa que ele está
estudando, significa que ele está retendo uma determinada informação, mas isso não significa que ele está aprendendo aquilo ali. São duas coisas bem distintas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês verem a diferença entre entender e aprender, né? Mas basicamente, quando o professor vai para a sala de aula e ele dá o conteúdo, ele mostra toda a matéria, o aluno acaba se tornando um ser passivo. Não estou dizendo que o aluno não aprenda através desse modo, porém ele acaba se tornando dependente sempre do professor, sempre de uma pessoa externa para que ensine ele uma coisa. E o movimento atual deveria ser ao contrário, deveria ele aprender a ser independente. Mas será que isso é possível? Né? Será que esse modelo é possível? Sim, é possível. A resposta direta é possível sim. Porém, a gente precisa fortalecer muito a relação com os pais. O modelo escolar sempre dependeu da presença familiar. Porém, nesse modelo de sala de aula invertida, os pais se tornam vitais no processo. Por quê? Porque a criança precisa desse estímulo dos pais em casa para que ele estude, para que ele pesquise, para que ele aprenda a se desenvolver. Esse trabalho é um trabalho compartilhado com os pais. Um trabalho que sempre foi, né? O trabalho escolar sempre foi compartilhado, sempre foi, e dentro dessa estrutura atual sempre vai ser compartilhado com os pais. A escola depende diretamente dos pais e sempre vai depender. E qual é o maior conflito e qual é o maior problema da implementação dessa metodologia, né, dessa sala de aula invertida? O maior problema é, primeiro, culturalmente, os pais já estão acostumados a passar a responsabilidade toda para a escola e para os professores. Os pais não têm tempo de dedicar os filhos em casa de maneira com que ajudem eles e incentivem eles a estarem pesquisando. E, além disso, os pais que não estão se atualizando, os pais que não estão por dentro do que está acontecendo na evolução da educação, acabam confundindo quando o aluno chega em casa e fala assim: olha, pai, o professor acabou que ele mandou eu estudar em casa a matéria porque ele não vai dar essa aula na semana que vem. Alguns pais acabam fazendo com que essa frase se torne uma arma deles para usar contra os professores, dizendo que os professores não querem trabalhar, ou que a escola não está querendo fazer o trabalho delas, ou qualquer coisa nesse sentido que venha a ir contra a esse modelo de educação. Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa fazer, né, que já estamos passando muito do ponto, é começar a passar a responsabilidade para o aluno, de começar a dar autonomia e de começar a ensinar a ele ter uma autocrítica sobre o que ele está estudando e como ele vai estudar, para que o aluno se torne autônomo. Tudo isso que eu estou falando não é novo na educação, isso já é muito mais velho do que eu. Então, a gente já passou muito do ponto de tornar o aluno o protagonista dessa história, ou seja, dele ir para casa, dele estudar, dele aprender a buscar informação, dele aprender a se desenvolver e o professor se tornar simplesmente um facilitador. O problema é que culturalmente isso ainda está muito nublado na cabeça dos pais, na cabeça das pessoas que não estão muito associadas à educação e acabam fazendo com que associe muito a escola com aquela imagem do professor escrevendo no quadro, né, e o aluno copiando. Se o aluno não tem nada escrito no caderno, significa que o professor não deu a matéria. A gente precisa trocar essa mentalidade por uma nova mentalidade. Para isso, a gente precisa fazer uma conscientização da sociedade nesse modelo. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar
deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.